Olá, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seguinte, o som vai estar bastante ruim, tá? É porque o meu microfone quebrou. Por pouco também não pegou a entrada do notebook, tá? Então, apenas hoje esse vídeo vai ficar meio comprometido. Mas os próximos eu devo ter um microfone novo e aí a gente vai continuar com isso, tá ok? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre leis de Kirchhoff, que é basicamente uma continuidade daquilo que a gente tem falado, né? Nós estamos falando de corrente elétrica em circuitos série, paralelo e tudo mais. Então, as leis de Kirchhoff são exatamente isso, né? Nós vamos estudar a fundo como os valores, né, basicamente, da tensão e da corrente no circuito série e paralelo, como elas se comportam, basicamente, tá bom? Então, vamos lá. Se você se lembra, essa aqui é uma ligação em série, tá certo? O que é essa ligação em série? Quando você tem 3 resistores, aí no caso, tá? Vai fazer um barulhinho aí, tá bom? Desculpe. Nós temos aqui uma fonte, tá? De tensão, tá ligado a 3 resistores. Claro que poderia ser 2 resistores ou 4, sei lá, eu escolhi 3, tá? E aí vai ter uma corrente elétrica, tá? Que sai aqui da fonte e passa pelos resistores. Basicamente, o que diz a lei de Kirchhoff? Alguma coisa que a gente já sabe, né? Que a mesma corrente que sai dessa fonte aqui vai passar pelo resistor R1, vai passar pelo resistor R2 e vai passar pelo resistor R3. Eu estou chamando as correntes aí de cada um deles de I1, I2 e I3 por analogia, tá? E aí, nesse caso, essas correntes são todas iguais. A mesma corrente que sai da fonte é a mesma corrente que passa por cada um dos resistores, tá? Então, a corrente total, que é a corrente que sai da fonte, é igual à corrente I1, que é igual à corrente 2, que é igual à corrente 3. Tá certo? Bom, e com relação à tensão? Nós vamos pensar que tensão é energia, tá certo? Não é fluxo, é energia, como a gente sabe. Então, essa energia aqui, que é da fonte, ela é distribuída uma parte para cada um dos resistores. Então, se eu somar a energia recebida por cada um dos resistores, vai dar a energia total fornecida pela fonte. Ou seja, em termos de tensão elétrica, a tensão da fonte é igual à soma das tensões de cada resistor. Tá certo? Vamos ver um exemplinho bobinho aqui, né? Vamos usar R1 igual a 1 ohm, R2 igual a 2 ohms e R3 igual a 3 ohms. 1, 2, 3. E a tensão da fonte como sendo 12 volts, tá? Então vamos lá. Para eu descobrir qual é a corrente total, essa corrente I aqui total, o que eu vou fazer? Eu vou achar o resistor equivalente. Que no caso, já que está em série, a gente soma, né? 1 mais 2 mais 3. Vale também um reforço aí do que é resistor equivalente. Então a gente soma esses 3 resistores aí, vai dar 6 ohms. Esse é o valor do resistor equivalente. Para achar a corrente total, eu pego a tensão total, tensão da fonte, e divido pelo resistor equivalente. Então, no caso, a tensão da fonte é de 12 volts, dividido pelos 6 ohms que a gente tem aqui, nós vamos ter o que? 2 amperes. Essa é a corrente total que circula pelo circuito, né? E, consequentemente, a corrente de cada um dos resistores. I1, I2 e I3 tem exatamente a mesma corrente, tá? Para o cálculo da tensão, o que eu vou fazer? Vou usar a lei de Ohm, já que eu sei a resistência e a corrente que passa para cada um deles, V igual a R vezes I, ou U igual a R vezes I, depende da situação. Então, eu acho qual é a tensão de cada um, né? Então, o primeiro resistor é 1 ohm, vezes a corrente que dele possui, seria 2 amperes. Então, 1 vezes 2, 2 volts. O segundo resistor, mesma coisa, o valor da resistência dele é 2 ohms, vezes a corrente que é 2, vai ficar 2 vezes 2 que dá 4, tá? E o terceiro, que é 3 ohms, vezes a corrente que é 3 amperes, vai dar 6 volts. Não por coincidência, isso é muito importante, perceber que 6 mais 4, 10, mais 2 dá 12. Aqui, ó, 6 mais 4, mais 2, vai dar quanto? 12, que é o que? É o valor inicial, tá certo? Então eu consigo perceber aí que a tensão, né, ela vai se dividir pelos 3 resistores que eu tenho aí. Isso no circuito série, porque no circuito paralelo a coisa muda delicadamente aí. Então vamos pegar um circuito paralelo aqui, né? A gente considera aqui que deve, a princípio, sair uma corrente aqui, né, dessa fonte. Ela deve chegar a esse ponto aqui. Esse ponto aqui a gente chama de nó. Já falei sobre isso, isso é muito importante, tá? E aí uma parte da corrente se divide para o R1,
outra parte para R2 e outra parte para R3, tá certo? Então, nesse caso aqui, a corrente total, ela é dividida em 3 partes. Portanto, a soma dessas 3 partes me dá a corrente total. Então, tá aqui, ó, I total é igual a I1 mais I2 mais I3. E atenção, professor. Se vocês pegarem, ó, cada um dos resistores R1, R2 e R3 está ligado nesse ponto aqui e nesse aqui. Ou seja, nesses dois nós. Esses nós, por sua vez, estão ligados a quem? A tensão aqui da fonte. Portanto, a tensão de cada um dos resistores é igual à tensão total da fonte, tá? Então aqui, ó, né? A tensão V1 igual a V2 igual a V3, que é igual à tensão da fonte. Então, basicamente é isso, né? Num resistor, num circuito em paralelo, a soma das tensões dá a tensão, a soma das correntes, perdão, dá a corrente total, e a tensão em cada resistor é igual à tensão total, certo? Maravilha. Vamos pegar também um exemplinho aqui, tá? Vamos pegar esses resistores aqui, R1 igual a 2, R2 igual a 5 e R3 igual a 10. E a tensão igual a 5 volts. Bom, vamos determinar qual é a tensão e a corrente de cada um dos resistores. Para isso, como é um resistor em paralelo, a gente tem que somar em paralelo, né? Então, 1 sobre resistor equivalente é 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Aí eu acho qual é o quê? O valor do resistor equivalente. Então, vai ficar aqui, né? A gente já fez essa conta algumas vezes, né? Caiu na prova e tudo mais. Então, 1 sobre 2 mais 1 sobre 5 mais 1 sobre 10, tira mínimo comum, 10 dividido por 2 dá 5 e assim por diante. Vai dar 8 sobre 10, que eu inverto da 10 sobre 8, que é 1,25 ohms. Esse é o valor do resistor equivalente da associação toda, tá? Se eu quiser calcular a corrente, eu pego a tensão, que é 5 volts, e divido por 1,25. Vai dar 4 amperes, tá certo? O valor redondinho, 4 amperes. Por isso que eu inventei esses números aí tão bonitinhos. Então, essa é a corrente total do que sai da fonte. Vou voltar aqui, ó. Olha só. A corrente que sai da fonte é 4 amperes. A corrente que chega nesse nó é 4 amperes. Aí uma parte vai vir para 1, uma parte para 2 e outra parte para 3. Quanto é que vai para cada um? Professor, vai igualzinho. Não, porque os resistores são diferentes. Então, não é a mesma corrente que vai para cada um deles. A gente tem que calcular cada um deles. Bom, uma coisa eu sei, que as tensões são todas iguais, né? Então, vamos lá. De novo, a tensão sobre esse cara é 5, a tensão sobre esse outro cara é 5 e a tensão sobre esse é 5, porque a tensão da fonte é 5 também. Se eu sei a tensão e sei a resistência, o que eu posso calcular? A corrente. Então, maravilha, calculei a corrente aqui, utilizando a lei de Ohm, né? Se V igual a R vezes I, I igual a V sobre R. Dividir cada um deles, 5 sobre 2 dá 2,5, o outro 5 sobre 5 vai dar 1, e 5 sobre 10 é meio. Também não por coincidência, se você somar esse meio com esse 1, vai dar 1,5, com 2,5 é igual a 4 amperes. Resultado idêntico ao da corrente total que a gente tem, tá certo? É muito importante aí a gente verificar sempre, né? Essa prova aqui, né? É tipo um problema de quebra-cabeça, né? Que você vai encaixando as peças e a última peça você vai encaixar, tem que encaixar, né, com o restante, ok? Bom, maravilha. E aí a gente começa a pegar o circuito misto, né? Que é um pouco sério, um pouco paralelo, tá bom? Então vamos pegar esse circuitinho aqui, eu tenho também 3 resistores, tá? Dispostos desta maneira aqui, tá? R1 aqui está em série com R2 e R3 que estão em paralelos, por sua vez, tá bom? De novo, então o que a gente vai fazer? Vamos achar qual é o resistor equivalente dessa associação. O que eu faço? Primeiro associo R2 e R3 em paralelo e o resultado eu somo com R1 que está em série, tá bom? Então o que eu fiz aqui? R2 vezes R3 dividido por R2 mais R3, né? Se eu tenho 2 resistores, eu posso fazer produto dividido pela soma. E eu vou somar com R1, tá? E aí é só fazer aí, nesse caso. Esqueci de colocar os valores, depois eu coloco lá para vocês quais são esses valores, tá? Então vai estar, esse cara aqui, ó, é o valor de 4 ohms, tá certo? Bom, maravilha. Então achei 10 ohms, que seria o valor do resistor equivalente, dividindo 20, que é a tensão da fonte, por 10, vai dar 2 amperes, tá? 20 é a tensão da fonte que eu tenho aqui. Aí é claro, né?
eu vou simplesmente fazer aqui cada um deles, né? O 1 está em série, então se é 2 amperes é o primeiro que eu achei, esse aqui vai ser 2 amperes também, tá? A tensão vai ser exatamente dada pela lei de Ohm, V1 igual a R1 vezes R2, que é igual a 4 vezes 2, que é igual a 8 volts, tá? E aí, já que eu sei qual é a tensão de 8 volts que passa por R1, vamos lá, ó, já sei qual é a corrente desse cara, que é a corrente total, e já sei qual é a tensão. Se a tensão total ela é 20 volts, e essa aqui eu acabei de achar que é 8 volts, ou seja, como eu tenho esse ramo todo aqui que está em série com esse aqui, então o que dá aqui tem que ser quanto? 16, tá certo? Então é 20 daqui, né? Aliás, vamos pensar. Falei besteira, né? Falei muita besteira. Então aqui vai ficar 12 volts com mais 8 para dar 20, tá? É isso aqui que sobra aqui, ó, 12, tá? Por quê? Porque a soma das tensões tem que ser a tensão total no circuito série, tá? Então sobrou 12 volts aqui. Como é que eu faço para achar a corrente em cada resistor? Bom, já sei qual é a tensão, né? Voltando aqui, tanto o R2 quanto o R3 estão em paralelo, então a tensão de um igual a tensão do outro. Usa a lei de Ohm, I igual a V sobre R, então 12 sobre 10, 10 é o valor de R2, é igual a 1,2. E aqui também, né, vai ficar 12, né, que é o valor da tensão dividido pelo R3, que é 15, tá? Vai dar 0,8. 0,8 mais 1,2 dá quanto? Dá 2 amperes, que era a corrente total lá, que se dividiu uma parte para cada um. Está um pouco confuso, e essa talvez seja a aula mais difícil da parte de eletrodinâmica, que assim, por assim dizer, tá bom? A gente vai ter mais uma aulinha de eletrodinâmica, tá? Falando um pouquinho mais sobre circuitos elétricos, e posteriormente a gente já fala de magnetismo, tá? E daí começa a já mudar um pouquinho o nosso esquema, tá bom? Tem exercícios para vocês fazerem, eu espero que vocês tenham entendido a maior parte da aula, tá? Tem o texto lá para vocês trabalharem, e a gente conversa depois, ok? Até!